Olá, eu sou Daísa Galvão, sou terapeuta, trabalho com Sagrado Feminino e Conexões de Alma. Quem quiser saber mais, tá aqui embaixo. Então, vamos continuar aqui respondendo, ao que foi perguntado sobre o divino masculino, mas também tem outras questõezinhas aqui. Hoje eu sinto que ele não se encaixa mais na minha vida. É a rendição? E tem outra pergunta aqui sobre o que é exatamente a rendição. A rendição é a aceitação do processo. Porque, querendo ou não, a gente sabe que o masculino, ele quer ter o controle da situação, do sentimento. E o divino feminino quer ter aquele controle indevido dentro da jornada das chamas. Então, aí você percebe, tô toda brilhosa aqui. Fui pegar o balão pra guardar, acabei nem guardando. Então, o divino feminino, principalmente ali no início da jornada, tem o apego, né? Ele quer ter o controle da situação e tem uma dificuldade em aceitar os processos do DM. Ora, o divino feminino normalmente pensa assim, se é a minha chama gêmea, tem que vir correndo, né, me colocar no pedestal, me amar. Não é bem assim que as coisas funcionam. Aí diz, ele faz isso, não pode ser minha chama. Mas por que ele não pode ser sua chama se todo mundo tem chama gêmea? A gente tem que botar uma coisa na mente. Todos aqui, encarnados, estão passando por processos de cura profunda nesse momento. Está tendo uma aceleração, energias estão cada vez mais entrando. E para que a gente suporte, que o corpo humano suporte essas energias, é necessária essa reformulação interna. O novo chakra cardíaco está em desenvolvimento. A partir do chakra cardíaco é construído o canal do Antakarana. Então, o canal do Antakarana facilita o contato com o eu superior. Então, quanto mais fluida essa conexão, mais respostas você vai ter. Mais vai entender a sua conexão de alma. Então, a rendição é quando você aceita a situação como ela é. Você vai focando nas suas curas. Você tem uma melhor compreensão pelo divino masculino. Tô ficando brilhosa, minha mão tá... Tem uma melhor compreensão pelo divino masculino. Você não tem mais aquela exigência que tinha antes. Mas ele deveria fazer isso. Às vezes tem alguma mágoa, que precisa ser trabalhada, porque ele vai espelhar muita coisa. Mas a rendição, o que define, essa palavra, é você aceitar o seu processo com a sua chama gêmea da forma que é, certo? É não estar ali remando contra a maré, não resistir às curas, não resistir aos processos que vocês estão vivendo. Então você começa a parar para refletir, olhar para dentro, se permitir curar. Porque quanto maior a resistência, mais sofrimento tem. Próxima pergunta. Se ele sumiu e não sei nada da vida dele, significa o quê? Acho que é isso aqui. Olha, o fato de sumir significa que é um momento em que cada um precisa de individualmente se curando para, quem sabe, lá na frente se reencontrar. Tem casos de chamas gêmeas que passaram 20 anos sem se ver e hoje estão juntos. Tem gente que passou 3 anos sem contato nenhum, 5 anos, 1 ano, não importa o tempo, até porque tá passando assim, Então, não importa. Isso muitas vezes são curas de fractais, São muitas encarnações. Então, aquele fractal lá de uma vida passada que não soube, por exemplo, viver sem a chama gêmea ou sem outra pessoa, seja até um relacionamento kármico, a chama gêmea de alguma forma vai espelhar isso para que você desenvolva a sua independência emocional. Não tem essa, porque tá longe não significa que não possa, ficar junto depois. Não tem isso. Porque quando o eu superior entende que é o momento, faz acontecer. É como se fosse assim, vai trabalhando nele, no divino masculino e também no divino feminino. É porque o divino feminino, ele vai direcionando a dinâmica, a jornada da chama até certo momento. Não sei se vocês já repararam, Quanto mais insegurança, mais a chama fica longe. Quanto mais potência magnética você se ama e se cuida, mais a chama vem.
Vamos supor, já vi casos assim que a chama estava ali e o divino feminino estava totalmente inseguro, sabe? Aí ele mal olhava para ela. Diferente de quando ela tá bem com ela mesma, se amando, com a autoestima elevada, ele não tira os olhos dela. E isso não diz respeito à beleza física, não. É energia. Né? Por isso que é totalmente energética, uma jornada energética. Né? A gente estava com a nossa chama lá atrás aqui. Deu tudo errado lá no princípio. E agora a gente está voltando para casa. Então, para que as coisas aconteçam de uma melhor forma, é necessário que a gente esteja bem consigo, com o nosso interno. A dependência emocional é algo assim, a pessoa não tem culpa de ter, né? São traumas, são bloqueios, são situações de vidas passadas, de vida atual, de ancestralidade. Então é necessário ter paciência, cada um com o seu processo. Procurar ajuda, procurar formas de se libertar da dependência emocional, de achar que só pode ser feliz se tiver alguém romanticamente do lado. E não é assim. A gente sabe que não é assim. Sim, eu esqueci a pergunta da rendição. Ela disse que não se sente mais, que se encaixa na vida da chama, né? Tem momentos que a pessoa sente isso, vai depender de cada um, né? Mas tudo faz parte de um plano maior, porque às vezes a pessoa está se sentindo muito conectada, esquece de si. Então, a espiritualidade entende que naquele momento é melhor a pessoa sentir, até para ter um aprendizado. E às vezes é necessário envolver com outra pessoa, né? Porque aqui no planeta Terra a gente entende muito dessa questão de romance. Por causa de romances, muitos karmas foram criados, né? E muitos resgates estão ocorrendo hoje. Crianças que foram abandonadas e hoje vem, né, o pai ou a mãe, né, que abandonou, vem de novo como um pai ou mãe para fazer a concepção e acolher a criança. Né? E às vezes é o caso aí das chamas. De alguém, pode ser o caso da sua chama, que esteja num relacionamento. Por que ele não sai desse relacionamento? Porque ainda não é o tempo. Ele precisa finalizar o ciclo. Entendeu? Não se comunica há mais de um ano porque tanta frieza e distanciamento. É aquela coisa, né? Se de repente estivessem juntos, será que você estaria buscando o seu melhor hoje? Porque eu sei que você tem se procurado cuidar do seu feminino. Mas será que se você tivesse ali com ele, porque eu já vi vários casos, e eu me incluo nisso. Se eu tivesse hoje com a minha chama gêmea, desde a época que a gente se reencontrou aqui, será que eu estaria aqui hoje gravando esse vídeo? Será que eu teria passado por tantos processos de cura? Lembrando que eu não finalizei meus processos de cura, né? Enquanto eu estiver aqui, vai ser cura. Mas hoje eu olhando pra mim, lembrando de mim como eu era, parece uma menina sonhadora. Eu não sou uma menina. Mas é o que eu tô querendo dizer. Será que você estaria olhando pra você do jeito que você olha pra você hoje? Com o tempo a gente vai percebendo melhor as coisas. Não quer dizer que seja frieza. É porque vocês estão vivendo o que é necessário para amadurecimento individual. Então, é como se fosse assim um alerta, né? Olha para você. Se perceba. Por que isso está acontecendo? Tem casos que enquanto a pessoa não se olha como deve se olhar, as coisas permanecem do jeito que estão. A nível físico, né? Na questão de reaproximação. Ela diz aqui, isso aqui é do YouTube. Minha dúvida é sobre as trocas energéticas. Sentir a presença da outra pessoa e toda essa troca de energia. A outra pessoa também sente? É tão real às vezes que parece que a pessoa está se comunicando com você online. Escuto-os falando que essas trocas telepáticas energéticas são sentidas simultaneamente e outras pessoas falam que só um sente. Essa é a minha maior dúvida. Gratidão é minha.
o outro sente, tá? Só que o que acontece? Dependendo da sensibilidade, da atenção que ele vai dar para isso, às vezes passa despercebido. Mas se ele tá ali, né, junto com você, ele vai sentir. Mesmo que esteja um aqui e outro aqui sem se falar, ele vai sentir. Se ele desviar o olhar, é que ele sentiu mesmo. O olhar não mente, né? Mas para quem não encontrou a chama fisicamente ainda, né? Você sente a energia. Às vezes, o que você está sentindo ali, você sente uma coisa puxando pelo cardíaco. Às vezes são eles também pensando. E aí o cardíaco sinaliza. Você sente a presença da pessoa ali no seu campo, sabe? É algo muito forte. Quando do nada, de repente, você tá assim, tá tranquila, que não tá lembrando da pessoa, e vem a pessoa na sua mente ou no seu cardíaco. Porque já aconteceu comigo. Em vez de eu lembrar aqui, veio a imagem aqui. Veio a imagem dele aqui. Foi muito doido. Né? Mas tem de tudo. Né? Então vai se observando. Mas eles não são inertes ao sentir, não. Se eles se veem assim, eles ficam assim, é como se dissesse, o que é que tá havendo? A pessoa não sai do meu pensamento. Por quê? Aí eles vão procurar meios de tirar a pessoa do pensamento, porque acham que estão ficando loucos. Porque querem ter o controle, né? Muitos entram em um relacionamento que eles têm o controle, que a mulher ou o homem lá tá, né? E eles sabem que ali ele pode ter o controle dele. Mas sente. Eu não peguei aqui, ó. O tempo divino quer dizer que é quando estamos prontos para a união física? Olha, o tempo divino, ele diz respeito, né, a um contexto geral. Mas quando a gente fala muito dessa questão de tempo divino com relação à chama gêmea, sim, porque é o seguinte, a gente precisa respeitar o tempo das coisas. Muitas vezes a gente insiste para algo dar certo e percebe que não vai dar. Eu vou dar um exemplo aqui, até um pouco banal, né, dentro, que não tem muito a ver com isso. Quando eu tava, na minha época não era assim, para fazer Enem, né? Então, quando eu fui fazer faculdade, fui para 2 universidades. Uma eu estudei para me acabar. Ficou faltando 3 décimos para eu passar. Direito. A outra, que eu não queria entrar nela, eu não estudei nada e passei. Claro que eu já tinha estudado antes, mas a gente sabe que a gente tem que se preparar de algum jeito. Mas eu não passei. E as 2 igualmente concorridas. Ali eu entendi que nem sempre é o livre-arbítrio, né? Que a gente tem que respeitar o tempo das coisas. A gente tem que respeitar o tempo da fonte, né, divino, de Deus. Então, se a gente não respeita esse tempo, a gente quer forçar uma situação, acaba sofrendo. Eu queria muito saber sobre as chamas gêmeas que não se unirão. O porquê disso e o que acontecerá com elas. Olha, é aí que a gente entra, né, no âmbito que não quer dizer romance, né? Porque a gente sempre, claro, a gente quer estar com a chama e tal. Só que chega um patamar que a gente sente a necessidade de algo mais. De sentir a alma vibrar. Não é que a alma não vibre com relação à chama, não. Mas quando a gente se reencontra com a nossa essência, uma felicidade invade. E automaticamente a gente sente, né, a necessidade de fazer algo a mais pelo ambiente que a gente vive, pelo nosso planeta. Códigos são ativados, né? Códigos de expansão, códigos de cura, né? Então a gente vai acessando o que os mentores estão querendo que a gente faça. Então a gente vai, né, por essa guiança. Por isso que eu bato muito na tecla, né? Se conecte com o feminino e homens com o masculino, para trazer o equilíbrio. A chave de tudo é o yin e o yang, porque traz um centramento. Nem todas as chamas vão se unir, porque a gente não está aqui exatamente para viver romance. É por um propósito muito maior. Existem situações kármicas que estão sendo solucionadas, resolvidas, né, pela sua chama gêmea, pela chama gêmea
enfim, de várias pessoas. E, inclusive, né, existem pessoas, até o divino feminino, que está também resolvendo situações kármicas. Tem divino feminino que está casado, que não gosta do marido, mas quer estar ali para mostrar para a sociedade, porque a sociedade elogia como uma família perfeita. Então o ego está falando ali. Então a pessoa ali vai passar por um processo de cura. A gente não vive de opinião da sociedade. A gente vive do nosso coração com o equilíbrio da razão. Então não é a felicidade, não é a sociedade que vai pagar as contas, não é a sociedade que vai trazer a sua felicidade. A sociedade que está introduzida dentro da Matrix, da 3D. Então quanto mais ego, mais fica difícil de se perceber e se conectar com o processo de cura. Então como é que vai ter união desse jeito? Né? Então é difícil. Muitos que também estão passando por processo de cura, que estão mais abertos, também não vão ficar com a sua chama gêmea. Porque o propósito fundamental é se curar, elevar a frequência planetária e se amar cada vez mais. Tem chamas que têm a oportunidade de ficarem juntas, não tem nenhuma pendência e elas optam por seguir caminhos diferentes. Às vezes o próprio divino feminino não quer. E não é pelo ego, mas porque tem outra ideia em desenvolvimento. Missão, minha gente, missão. Por exemplo, você tem sua melhor amiga. Às vezes vocês têm ideias totalmente diferentes. Cada um tem a sua verdade. Não significa que uma seja certa ou errada. Mas a cada verdade vai levar a um determinado lugar, não vai? A fonte. Porque a verdade sempre tem a ver com a fonte. Então é isso. Nem todas ficarão. O que vai acontecer com a chama gêmea é que se for para ter alguém, provavelmente fica com a alma gêmea ou com a alma afim. Que também não deixa de ser bom, não. Não deixa de ser ruim, né? Aliás, não ser bom. Tô toda enrolada. A alma gêmea é uma conexão muito boa também. Claro que em comparação com a chama é diferente, mas é um sentimento muito bacana, né? De acolhimento, de compreensão. Então, quanto mais você eleva a sua frequência, você vai atrair para sua vida, romanticamente falando, né, ou a amizade, pessoas que estão vibrando na mesma frequência. Não tem outra. Quem não está vibrando na mesma frequência vai se retirar aos poucos. Às vezes não vai acontecer nada, não é necessário briga, desentendimento, não é necessário. Simplesmente é a frequência que não une. Às vezes você vai ver pessoas ali num relacionamento e vocês percebem que eles não têm nada a ver um com o outro. Parece água e óleo. Aí você pergunta, o que é que esses dois estão fazendo juntos? Karma? Resgate. E quando for finalizado, nenhum olha mais para a cara do outro. Cada um segue seu caminho. Se tiver filhos, o único contato é pelos filhos. Fora isso, não. Aqui. Minha dúvida é sobre as trocas energéticas. Sentir a presença de outra pessoa. Isso aqui eu já respondi, né? Eu queria saber quando sabemos que o gêmeo despertou. Outra coisa, quando o gêmeo não tem condições de cumprir o propósito, pode ocorrer um processo de troca tipo walk-in, ou eu superior dele trocar de lugar com ele? Tipo walk-in. Sim, se for, mas é sempre assim, né? A gente precisa ter em mente que a gente não é para viver o romance. É se tiver alguma situação específica, aí vem o walk-in, ou a chama gêmea como walk-in, ou troca de lugar com a chama gêmea, por exemplo, uma alma gêmea ali, pode ocorrer também, né? Mas por isso que a gente precisa ter em mente sobre essa questão do romance e do propósito. Qual é o propósito? Limpar o planeta, né? Elevar as energias planetárias do coletivo, as energias que estão aí nesse processo de transição. Muitos seres negativados estão sendo retirados. E às vezes quando isso acontece a gente sente um desconforto, sabe? Porque muitos de nós estamos trabalhando, né? Muitos não, todos. Tem um comando Asta, né? Então, a linha de frente. Isso que é necessário, né? Se proteger.
Quando o gêmeo desperta, você vai saber, porque você vai notar ele mais perceptivo e normalmente o divino feminino não está preocupado com isso. Quando ele desperta, o divino feminino está tão focado nos seus processos, na sua vida, está tão feliz que ele vem. Porque, vou falar, é como eu disse no outro vídeo, vou falar que homem é mulher, mas vocês adaptem ele. Porque é questão de racional e emocional, né? O racional, né, os homens, eles são muito caçadores. Então, às vezes, eu sei que irrita em alguns momentos isso, mas ainda é realidade. Eles se interessam por uma mulher que não está ali disponível. E a chama gêmea não é diferente, não. Pelo que eu observo, não é. Porque eles são muito ligados, né, a 3D. Então, quando ele vai despertando, ele vai sentindo a necessidade de buscar, né, o divino feminino. E quando esse divino feminino tá lá todo, né, magnético, ele se derrete. Porque normalmente eles se despertam quando o divino feminino não tá nem aí. Não tá nem aí pra eles. No sentido de não estar preocupado se a união vai acontecer, não tá no apego. Ah, será que ele pensa em mim? Será que ele faz isso? Será que não faz? Essa preocupação não existe mais. E aí é que eles vêm. Se acaso vocês ficarem juntos e de repente não estiverem, alguma coisa tem ainda para ser cumprida, para ser trabalhada. Tem casais de chamas gêmeas, alguns já me falaram que deveriam ter esperado um pouco mais para se unirem. E que é uma batalha diária, porque não deixa de ser um espelhamento ali, né? A convivência é muito forte. Daísa, minha maior dúvida é sobre as curas, muitas situações familiares vindo à tona, meu gêmeo me ignorando, no trabalho, problemas de desrespeito, isso tudo na mesma hora e no mesmo momento. Tenho a impressão de que não estou me curando, já que choro e me sinto perdida num furacão de emoções. Faço terapia, faço Ho'oponopono, meditação, busco autoconhecimento, trabalho meu lado espiritual. Fico triste comigo mesma, decepcionada e com raiva de mim. Como se amar diante de tantas correntes contrárias? Quando terei a nítida certeza que estou no caminho certo? Quando terei a confirmação de que me curei? Primeiramente, não coloque esse peso para cima de você, não se cobre tanto. Suas curas estão indo no ritmo que deve ser. A gente não tem dimensão do que está acontecendo com a gente. A gente não tem, só quem está de fora que percebe, ou seja, a espiritualidade sabe disso. Se você fazer uma reflexão de quem você é hoje e quem você era antes de encontrar sua chama gêmea, você vai perceber que o salto quântico. Mas eu creio que você esteja vivenciando aí situações da sua ancestralidade também. Então, a vaporização uterina ia te ajudar bastante. Banhos energéticos aí para o seu feminino de rosa, vermelho, ia te ajudar bastante também. Não pense que não está sendo curada. Você está se fortalecendo. O que acontece é que curar machuca. Não é simples assim, porque o curar tem a ver com o nosso despertar. E despertar não é um mar de rosas. Não é? Mexe. A gente é assim, ó, remexido. Eu e meus amigos, a gente costuma dizer que a gente é depenada. Depenada, desossada. Mas não se cobra. Tenha paciência com o seu processo. A impressão que você tem não é essa. Tenho certeza absoluta que você está se curando. Você está fazendo o melhor que você pode. Você está se esforçando. Você não está assim, ó, esperando que as coisas ocorram ali. Ah, cadê o gêmeo? Cadê o gêmeo? Não, você está fazendo a sua parte. Eu tenho absoluta certeza disso. Então, respira e diga para si própria: eu sou uma deusa. Eu me amo. Eu me liberto de qualquer pressão em cima de mim. Me amo, me perdoo, me aceito e me liberto. Foque e deixe fluir. Confie na atuação da espiritualidade. Eu sei que é difícil. Mas é aí que a gente se percebe forte. E a gente percebe que é possível encontrar paz diante do caos. Pode ter certeza disso, mas não se cobra, não se cobra. A vaporização uterina ajuda no profissional, na vida amorosa, no financeiro, na autoestima e cura a ancestralidade.
toda. Eu gosto de fazer a cada 15 dias. Tem gente que faz uma vez na semana, tem gente que faz uma vez ao mês. Nem sempre eu consigo fazer 15 dias. Mas mexe muito, dá carcaça? Dá. E aí você vai desenvolvendo cada vez mais seus dons espirituais, ativando códigos, porque a rosa, né? Por exemplo, o banho de rosa, ela vai potencializar, né? Do pescoço para baixo. Pode ser rosa vermelha, branca, cor de rosa. Mas ela potencializa o seu feminino. E quando a gente potencializa o nosso feminino, a gente limpa tudo que seja necessário, trauma, medo, insegurança, bloqueios. Quantas mulheres aqui não estiveram lá na época da Inquisição e tiveram seus dons bloqueados? Por medo de repetição, mesmo que de forma inconsciente, com medo do que as outras pessoas iriam achar. Então, eu vejo muito isso nos acessos de registros acásticos que eu faço. E às vezes a chama foi um inquisidor. Então tem todo esse processo de cura, de aceitação, de voltar para casa, de se conectar com a deusa que existe dentro de você, sabe? Todo mundo aqui tem potencial, todo mundo tem mediunidade, então todo mundo tem seus dons aí, e quando a gente vai se curando, a gente se conecta melhor ainda com esses dons e descobre outros, porque os códigos de luz, de expansão, de cura, né, ajuda. Uma outra coisa também, dançar. Eu gosto de dança do ventre, mas pode ser qualquer dança que eleve a sua frequência, né? Então você se conecta, fecha os olhos, dança ao seu modo, sem técnica, porque a dança que cura não é aquela... Claro, a técnica é para profissionais, mas eu tô falando assim, ó, você se entregar. O canto também, mesmo que canto desafinado, que nem eu, não tem problema. Tem gente que tem voz linda, mas a arte, né? Dançar, como diz Meritaton, uma dançarina poetisa maravilhosa, ela diz, dançar é minha prece mais pura. Meritaton, amo o Egito. Então, é a gente se entregar, ter paciência. Coloca o hino de Ísis, né, que foi lá, acho que foi nas aberturas das Olimpíadas do Antigo Egito, do Egito. Hino a Ísis é maravilhoso. Ou então a música de Maria Madalena, que era a própria Ísis aqui encarnada, ancorando essa energia, né, junto com o Yeshua, Magdala, né, Mantra Madalena. Eu não vou cantar, porque senão vocês vão sair correndo de novo. Mas tudo isso é música, né, que nos ajuda, que nos ativa, que nos coloca de volta no eixo. Então, calma. Tudo na vida tem um tempo. É tempo de plantar e de colher. E você já vai colher. Confia. Deixa eu ver a outra. Aqui. Vida bloqueada, o marido não vai embora e chama, diz que não sente nada. Não tem condições de você ir embora? Porque se você não sente mais nada, né, pelo seu marido, vocês poderiam ter uma conversa e ver o que seria melhor para os dois, já que não existe nada que ligue vocês dois. Agora, você só não pode estar dependente da chama para poder tomar uma decisão, porque isso diz respeito a você, não tem a ver com a chama. Entendeu? Você não é de hoje, você não tá olhando para você. Você só tá olhando para a chama, você tá olhando para o externo. Eu sei que a chama é você, mas você tá olhando para o externo, para o que poderia ser se o seu marido saísse de casa. Mas você não tá se olhando. Sei que você tem passado situações difíceis, mas você precisa olhar para você. Porque situações dentro do despertar espiritual acontecem para dar aquela sacudida e a gente olhar para dentro. Enquanto não se olha para dentro, você não vai curar sua dependência emocional e a sua vida ficará estagnada. Enquanto você olhar para você, as coisas irão fluir. É a nova era. Nada para o que está por vir. Nada mais será como antes.
Todo mundo está sendo sacudido. A hora é agora. Às vezes parece que as coisas não vão sair do lugar. Mas muitas dessas coisas para sair do lugar depende de nós. Ah, porque a vida de fulano está fluindo. E por que a minha não está fluindo? Você precisa colocar o pé e para Deus colocar o chão. Para a espiritualidade atuar como eles querem atuar, a pessoa precisa abrir a porta. Sinais estão sempre dando aí para você. Mas você insiste em olhar para a chama. Você só está preocupada se a chama está vendo você ou não. Como você quer que a chama esteja perto de você, se você não se olha? Como você quer que a sua chama deseje, sinta atração por você, se você não está se olhando, não está se amando, se não está se desejando? É isso. E enquanto isso não acontecer, as coisas não sairão do lugar. Desculpa falar assim, mas eu preciso ser sincera. A verdade tem que ser dita. É uma situação desafiadora? É. Mas não dá mais para ver o tempo passar e continuar na inércia. A hora é agora. Tá todo mundo sendo reformulado, sendo chamado. Os divinos masculinos também. Muita coisa tá por vir, coisa boa. Essa mudança climática, essa mudança energética que está ocorrendo faz parte de todo o processo. Tem pessoas aqui que estão ativando códigos uma na outra. E esses códigos, quando a gente está bem aberta, de imediato funciona. Cada rosa tem um código. Cada pétala da rosa tem um código. Porque é compatível com a energia de Vênus, lá do nosso DNA, quando estava em formação, foi colocado no nosso DNA para ser compatível com o código da rosa, né? Então, vamos buscar, vamos conhecer. Conhecimento liberta e auxilia no desenvolvimento da nossa sabedoria. Por hoje é só. Gratidão.